Havia algo estranho. Todos dentro do ônibus podiam sentir isso. Eles haviam saído de Belém no final da noite em direção a São Luís. A estrada era perigosa, todos sabiam disso. Havia perigo de acidentes, assaltos, mas não era tudo. Havia algo de sobrenatural e temeroso no ar, como se algo estivesse para acontecer. Uma criança começou a chorar. A mãe colocou a cabeça da menina no peito e afagou-lhe os cabelos, tentando confortá-la. Lá na frente, perto do motorista, uma velhinha rezava, segurando um terço. O motorista suava e, de quando em quando, levava a mão à cabeça como se houvesse algo ali que o incomodasse. Súbito apareceu algo no meio da estrada. Parecia um carro policial. 2 homens sinalizavam para que o ônibus parasse. O motorista se lembrou que era comum os assaltantes se disfarçarem de policiais. Isso quando não eram os próprios policiais que praticavam os assaltos. "Não pare para eles!" gritou um homem entre lágrimas. "São ladrões. Vão matar todos nós!" choramingou uma mulher. Apesar dos protestos, o motorista parou. Os 2 homens entraram, armas na mão. "Todos parados!" berrou um deles. Havia algo de estranho nos 2, como se fizessem parte de outra realidade. Seus corpos pareciam intangíveis. "São fantasmas, mamãe, são fantasmas!" gemeu a garotinha. "Eles vieram para nos levar." "Os homens devem se levantar e colocar as mãos para cima", ordenou o policial. Os homens, resignados, levantaram-se e deixaram-se revistar. Depois, foi pedido que abrissem as sacolas. Os 2 olharam tudo, depois saíram. "Boa viagem", disse um deles ao motorista, mas ele não respondeu. Na verdade, o motorista nem mesmo pareceu prestar atenção neles. Ele simplesmente fechou a porta, sinalizou e saiu. Os 2 ficaram lá, parados no meio do mato, observando o veículo se afastar. Um deles encostou no carro e acendeu um cigarro. "Sabe, eu não entendo por que temos de ficar aqui, no meio desta estrada esquecida por Deus, revistando o ônibus. Você não soube do ônibus que foi assaltado?" "Não, eu estava de férias." "Era um ônibus como este?" E apontou com o queixo o veículo que já sumia no horizonte. Eles pararam no meio do caminho para pegar um passageiro. Era um assaltante. Ele tentou parar o carro, mas o motorista se negou. Foi morto com um tiro na cabeça. O ônibus bateu então em um caminhão. Todo mundo morreu. Sabe, agora que você falou, estou me lembrando de uma coisa estranha. O cabelo daquele motorista parecia manchado de sangue. Você anotou a placa?" gaguejou o policial. "Claro, está aqui, é OB 326. O outro ficou lívido. Era o ônibus do acidente. Uma alma atormentada pode clamar por justiça, mesmo estando já em outra dimensão. A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. A história começa em 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Brackley tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes e até outros lords e ladies que iam para visitar casa. E isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era a filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Ailey era a amante de Lord Brackley já fazia 6 anos. Em uma noite, todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Brackley e Ailey estavam tendo uma enorme discussão e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Brackley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou.
Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Brackley, mas tinham aprendido a ficar inquietos se quisessem ficar com os seus empregos. Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Brackley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite por volta das 22 hectares, mesmo horário em que haviam ouvido o grito de Ailey naquela noite atribulada, eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em um determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Brackley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida, e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento, Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro. E olharam do lado de fora, perto da porta do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando Lord Brackley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco feito fantasma. E no dia seguinte, despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes. Toda noite, por volta das 22h, ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então ela apontava para o closet e, em seguida, desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que Lord Brackley a matou e colocou o seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando o seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje. Os acontecimentos que irei relatar aqui foram contados pela minha querida avó, tendo-os como verídicos. Minha avó me contou que ela tinha um parente distante, um moço de nome Ricardo, o qual era apaixonado por uma moça que parecia também corresponder a esse sentimento, mas aconteceu que ela pertencia a uma família rica e tradicional, enquanto que ele era de uma família humilde e trabalhava na venda ajudando seu pai. Mesmo assim, a jovem Cecília se encontrava secretamente com ele e combinaram de fugir juntos. Ricardo, com muito sacrifício, conseguiu juntar um pouco de dinheiro e comprou um anel com uma pequena safira, bem simples, para selar o noivado com sua amada. Na noite marcada para a fuga, porém, Cecília não apareceu. Ricardo esperou por muito tempo, em vão. Angustiado, no outro dia foi sorrateiramente até o palacete onde a moça morava. E qual não foi sua surpresa e amarga decepção ao se deparar com uma festa suntuosa, a qual celebrava o casamento de Cecília com um moço rico da capital. A moça zombara dele o tempo todo. Cego de dor e atordoado, Ricardo voltou correndo pela estrada. Entrou em sua casa, pegou o revólver que era de seu pai e correu para o cemitério, onde pretendia suicidar-se. Lá chegando, correu para os fundos e parou entre as árvores, perto de uns jazigos enegrecidos pelo tempo. Quando ia disparar a arma contra a própria cabeça, a lua cheia surgiu de trás das nuvens e iluminou um túmulo próximo, onde havia o retrato de uma jovem, já amarelado pelo tempo. Ricardo ficou impressionado com a beleza daquele rosto e chegou mais perto. O nome dela era Ana Leopoldina e falecera em 1878, aos 18 anos de idade. Sentado no túmulo,
Ricardo começou a chorar copiosamente, mas não conseguia tirar os olhos daquele rosto. Um misto de consolo e atração o invadiu e ele começou a se sentir melhor, fazendo com que jogasse longe o revólver, com nojo de sua covardia. Então lembrou-se do anel com a pequena Safira dentro de seu bolso e o colocou sobre o túmulo, dizendo: "E fique com isso, seja minha noiva. Você deve merecer o que a outra não quis." E voltou para casa. A partir daquela noite, Ricardo começou a sentir uma grande paz no coração e principiou um intenso relacionamento com Ana Leopoldina. Todos os dias depois do trabalho, ele ia até o cemitério, limpava o túmulo, conversava com ela e levava flores frescas. O anel que ele deixara sobre o túmulo havia desaparecido e Ricardo pensou que alguém naturalmente roubara. Certa noite, Ricardo acordou em seu quarto sentindo um suave perfume de rosas. Abrindo os olhos, viu aos pés de sua cama o vulto delicado de uma jovem, com um vestido esvoaçante, cabelos sedosos esvoaçantes em meio a uma luz bem clara e suave. Então ele reconheceu as feições. Era Ana Leopoldina. Ela então estendeu a mão, onde brilhava o anel com a pequena Safira que Ricardo havia deixado sobre seu túmulo, e disse: "Eu aceito, Ricardo, ser tua noiva. Vem comigo, meu amor." Extasiado, ele a abraçou, a beijou loucamente, e os dois fizeram amor, selando sua união. Dali a pouco tempo, Ricardo desenvolveu uma leucemia e veio a falecer. E antes de fechar os olhos para sempre, disse: "Você veio, meu amor." Eis o que minha avó me contou. Cada um tem o direito de acreditar. No mundo todo, desde tempos antigos, existem relatos de casos sobre pessoas que desapareceram e reapareceram em lugares diferentes sem saber o que aconteceu, bem como também de pessoas que juram que viram paisagens, construções e pessoas com aparências de épocas mais antigas, mas que em seguida desapareceram. Teriam essas pessoas passado por algum portal interdimensional que se abriu durante seu trajeto? Ou teriam essas testemunhas sofrido alguma outra experiência inexplicável e além da imaginação? O relato a seguir é sobre um desses estranhos acontecimentos. O fato que vou relatar aconteceu comigo no ano de 1983. Guardo esse fato em minha mente e jamais esquecerei, devido à estranheza dos acontecimentos. Para os céticos garanto que foi verdade, sendo que ninguém pode duvidar, sendo que o fenômeno aconteceu comigo em uma experiência única. No ano de 1983, eu namorava uma linda garota chamada Adriana, a qual conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo, o Celso Camacho. Quando vi Adriana pela primeira vez, já me apaixonei, pois ela era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, um encanto. Dançamos na festa e nos identificamos um com o outro. Pouco tempo depois começamos a namorar. Os pais de Adriana moravam em um sítio próximo a Camupuã, Mato Grosso do Sul, sendo que ela estava morando com sua tia na cidade de Araraquara, São Paulo, onde eu morava na época. Ela dizia que ela foi morar com sua tia para ter mais chances de estudar e de conseguir um bom emprego, pois na cidade onde ela morava, em Mato Grosso do Sul, não existiam oportunidades de estudos e nem tão pouco de trabalho. O tempo foi passando e Adriana disse para mim que passaria uma parte de suas férias no sítio dos seus pais, pois fazia tempo que não os via. Eu gostaria muito de poder ir com Adriana e ficar com ela em suas férias no sítio dos seus pais, pois além de podermos ficar juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares. Mas como eu trabalhava e não teria férias tão cedo, isso não seria possível. Mas como eu tinha direito a alguns dias de folga no trabalho, devido a ter realizado tarefas à noite, eu consegui tirar 3 dias, que emendando com o fim de semana, se transformariam em 5 dias. Já estava bom. Então eu planejei levar a Adriana de carro, ficar lá 3 dias e voltar sozinho para trabalhar. Adriana depois voltaria de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. Meu carro era um Passat TS, que era um ótimo carro na época. E eu cuidava muito dele, sempre fazendo revisões. Então não me preocupava com a parte mecânica. Chegada a data, partimos para a viagem. De Ribeirão Preto, nossa cidade de origem, até o sítio onde moravam os pais de Adriana, tinha aproximadamente 850 quilômetros. É bom observar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que tem hoje em dia, como GPS, celular e internet. As rotas das viagens eram feitas por mapas mesmo.
Eu usava um que conseguia no DER de São Paulo. Era bem completo. Quando chegou a data marcada, eu e Adriana partimos para a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1983, quarta-feira. Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem. Passamos por lugares lindos com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais de Adriana era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas valeu a pena. Seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. Lá andamos a cavalo, pescamos e fizemos passeios pela região. Foi uma delícia. Quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei minhas coisas para o retorno. Devido a estar me sentindo tão bem lá no sítio dos pais da Adriana, eu enrolei e acabei saindo tarde de lá, já anoitecendo. Adriana e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim eu resolvi ir, pois queria já no domingo estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira. Então parti. Peguei a estrada de terra próximo ao sítio dos pais da Adriana e já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram mais curtos. Como o tempo estava nublado ameaçando chuva, a noite se tornou mais escura ainda. Ainda bem que meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha mais 3 auxiliares, 2 que já estavam no carro e mais um que coloquei antes de partirmos de Ribeirão Preto como precaução, pois eu não sabia se pegaríamos trajetos bem escuros e afastados de cidades. Percorri alguns quilômetros daquela estrada e estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam muito, dava uma má impressão. Então começou a chover. Eu seguia por aquela estrada de terra já por um bom tempo, até que em um certo ponto vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva. Não conseguia passar. Então me lembrei que havia uma derivação há alguns quilômetros atrás e voltei. Chegando no local, encontrei 2 derivações, uma para a esquerda e outra para a direita. Imaginei que pegando a da direita, seguiria de certa forma em direção à cidade e encontraria o caminho correto. Então virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas já não tinha certeza de que aquela estrada me levaria para a cidade. Conforme o caminho se seguia, eu notei no céu umas luzes estranhas. Eram como neons ou lençóis de luzes suaves, nas cores azuladas, esverdeadas e vermelhas, isso sobre o caminho. Achei estranhíssimo aquilo, mas segui em frente. Avançando mais um pouco, notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava aumentando. No caminho todo, com os 5 faróis do carro ligados, os 2 originais mais os 3 auxiliares, eu via a vegetação à volta e os detalhes da estrada. Mas naquele momento, parecia que não havia mais nada em volta. Parecia que eu estava em uma estrada no alto de uma serra, e em volta houvesse algum tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para se observar ao redor. Nesse ponto fiquei assustado. Então parei o carro e abri o vidro. Não ouvia nada, nem o vento e nem a vegetação balançando, só o motor do carro. Então desci do carro para observar melhor, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta. O que vou contar agora é algo atípico, anormal, estranho e bizarro. Aposto que ninguém acreditará, mas aconteceu mesmo. Não havia nada ali. Simplesmente nada. Quando eu digo nada, é vegetação, pedras, céu e até a estrada. Eu estava pisando no nada. Os faróis do carro iluminavam a região, mas eu só via o carro e as luzes dos faróis. Não havia piso, chão, lateral, céu, e olhando-se ao redor era um piche, um vazio, um breu. Me senti perdido e angustiado. Não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem estações de rádio funcionavam, só existia chiado. Eu nem sabia o que pensar e o que fazer. Estava desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas fiquei com medo de cair em algum buraco, sei lá, pois não via nada, não existia nada e eu nem sabia onde estava. Então desliguei o carro e fiquei ali com o rádio chiando, parado por algum tempo, e não me lembro de mais nada. Acredito eu que acabei ou dormindo ou desmaiando, pois de repente eu escutei um barulho enorme. E quando abri os olhos, vi um trator na minha frente e já era de manhã, pois tudo estava claro, graças a Deus. O motorista do trator desceu e perguntou: "Está tudo bem, garoto?" Eu disse que não sabia e perguntei onde eu estava e ele disse:
Você está na estrada que leva a Camapuã. Ou seja, era a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore. Então agradeci o homem. Segui em frente, cheguei a Camapuã, coloquei gasolina no carro e segui viagem. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Não sei se o que houve tem a ver com as luzes que vi no céu, ou se não teve. Mas não sei que luzes eram aquelas, e não sei que lugar nada era aquele que eu fui parar. Não foi delírio meu, pois eu não uso drogas, não fumo, não bebo e não tinha e não tenho qualquer doença. Mas eu garanto que o que contei aconteceu mesmo de verdade. Todas as pessoas que contei isso na época zombaram de mim. Por isso deixei de comentar o caso. Mas agora que encontrei o site Além da Imaginação, onde vi outros casos incríveis que aconteceram com outras pessoas, me senti mais à vontade para contar o meu caso. Só sei que depois dessa experiência, nunca mais viajei sozinho à noite, principalmente em locais afastados e sem referência. As estradas de Pernambuco são cheias de mistérios e de fatos estranhos, e esse caso é um deles. Certa vez de férias, eu estava com a minha família em um veraneio na praia de Itapuama, no município do Cabo de Santo Agostinho, PE, onde estávamos aproveitando para descansar e curtir bons momentos juntos. Certa noite, meu tio sofreu um pequeno acidente, sendo que tínhamos que levá-lo de carro para receber atendimento num hospital do Recife. Já era noite, mas mesmo assim não podíamos deixar de prestar atendimento a ele, pois não sabíamos do nível de gravidade do seu machucado. Pegamos a estrada e partimos. Estava muito escuro, pois as nuvens encobriam a lua. Íamos conversando para distrair e quebrar um pouco o gelo e o medo de percorrer uma estrada um tanto deserta como aquele e com aquela penumbra pela frente. De repente, em um determinado trecho, percebemos um vulto no meio da estrada tomada pela escuridão. Ao nos aproximarmos, percebemos que era uma mulher toda vestida de branco. Só a vimos de relance e não deu para perceber muitos detalhes sobre aquela figura devido à velocidade em que estávamos viajando. Passamos pela mulher e olhamos para trás. Constatamos que ela ficou no mesmo lugar, parada e em pé. Claro que ninguém teve coragem de pedir para que eu parasse o carro e voltasse para ver o que por quê. Ela estava ali naquele lugar naquela hora da noite sozinha. Então fomos embora. Chegamos ao hospital em Recife, onde foi feito atendimento ao meu tio, sendo feitos curativos em seu machucado. Após os procedimentos normais do hospital, saímos de Recife para retornarmos ao nosso ponto de partida na praia de Itapuama. No caminho, ficávamos comentando sobre aquela mulher que tínhamos visto na estrada e ficávamos discutindo sobre o que poderia ser. De forma impressionante, é que algum tempo depois, quando chegamos ao ponto onde tínhamos visto a mulher de branco na ida, muitos nos assustou e espantou quando vimos que ela ainda estava lá, parada no mesmo lugar e da mesma forma. Ela estava lá parada, olhando para nós com um olhar amedrontador. Decidimos focá-la com o farol do carro para tentar ver melhor quem ou o que era. E quando o farol do carro focou em sua imagem, ela simplesmente desvaneceu no ar e sumiu de repente. Ficamos todos de cabelo em pé e com arrepios em todos os pelos dos nossos corpos. E até hoje, nós comentamos esse caso, mas não temos a mínima ideia de quem ou o que era aquela mulher de branco e o que ela fazia no meio daquela estrada por tanto tempo, parecendo que estava nos esperando. E você gostaria de desvendar esse mistério? Então viaje para Itapuama e passe algumas vezes pela estrada à noite. E se caso chegar a ver essa mulher de branco parada por lá, desça e vá verificar de perto o que está acontecendo. Tem coragem? Se você gostou desse relato, não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Quando o relógio marca 3 da manhã, o terror desperta. Até o próximo vídeo.